Opa, bom dia a todos. Bem-vindo a um treinamento online aqui da The Link Brasil. Meu nome é Lucas Ishii, eu sou um instrutor de treinamento aqui da The Link e esse aqui é mais um dos treinamentos que a gente está, dessa série de treinamentos que a gente faz online aqui no Facebook, né? É uma live aí, vai ser um treinamento bem curtinho, de 10, 20, máximo 30 minutos aí de treinamento. Para falar um pouquinho sobre os nossos switches, tá? Não sei quantas pessoas estão vendo a gente aqui hoje, que eu estou sem minha tela de apoio, mas, pessoal, queria só pedir um feedback antes de a gente começar. Vocês poderiam me dizer se o áudio tá bom, se a imagem tá legal, se tá faltando alguma coisa, antes da gente começar, para a gente já começar o treinamento bem ok? Por favor, se puderem passar aí nos comentários, aí eu consigo ver aqui. Agradeço para a gente já poder começar o treinamento com áudio bem tranquilo, tá? Só não sei como é que eu faço para ver os comentários aqui. Como é que tá o áudio aí, pessoal? Bom, enquanto vocês respondem, eu vou continuando aqui o treinamento. Eu acho que o áudio está ok, pelo que eu configurei ali, o áudio está tranquilo. Mas comentem aí, daqui a pouco eu volto nos comentários para ver se está tudo ok, tá? Se tiver algum probleminha, a gente corrige aqui rapidinho. Bom, pessoal, o treinamento de hoje é para falar um pouquinho sobre a nossa linha de switches, tá? É para dar uma pequena introdução, qual que é a utilidade, por que uma empresa utilizaria um switch, principalmente o gerenciável, dentro de uma empresa, né? Qual que é o motivo, o que eles fazem, né? Quais são as suas principais funcionalidades. Não é um treinamento muito técnico, ele é um pouquinho técnico sim, porque os switches eles são mais técnicos, né? Mas a gente não vai se aprofundar muito nas funções dos switches, vai comentar por cima ali, mas futuramente a gente faz um treinamento especializando mesmo, né? Entrando mais a fundo na parte técnica dos switches, tá legal? Bom, então meu nome é Lucas Ishii. Novamente, né? Eu sou um instrutor aqui da The Link Brasil. Esse treinamento aqui vai durar de 10 a 30 minutos. Já vi que tem algumas pessoas online, mas se vocês quiserem, fiquem à vontade para compartilhar, chamar o pessoal aí para disseminar essa informação, né? Para falar um pouquinho, para mostrar que a The Link hoje tem equipamentos para ambientes empresariais. Hoje um grande desafio da The Link é justamente isso, né? Muitas pessoas conhecem já e admiram a The Link pelos seus equipamentos domésticos. E realmente, nós temos muita força na parte doméstica. Mas hoje a The Link também está muito forte, ela tem equipamentos hoje voltados para o business, né? Voltados para o ambiente corporativo, empresarial. Então esse treinamento é justamente para mostrar o que nós temos de soluções aí para as empresas, legal? Bom, então, sem enrolação, deixa eu ver se já deram algum feedback aqui. Pessoal, por favor, se puderem comentar aí sobre o áudio. Se não comentaram, talvez nem estejam ouvindo o áudio, né? Mas se tiver ok, comenta aí, para a gente poder ajustar se tiver algum problema. Pessoal, então vamos lá. Linha de switches. Primeiramente, né, antes de falar os motivos, o que é um switch? Eu sei que muitos de vocês já conhecem, já sabem mais ou menos o que é, para que serve, mas pessoal, um switch, falando de rede, né, um switch é simplesmente um equipamento que ele vai multiplicar a quantidade de portas que você tem ali na sua rede. Porque normalmente roteadores, né, os equipamentos de rede comuns, eles possuem apenas 4 portinhas para conexão via cabo, principalmente os roteadores, né? Dessa forma, você não consegue conectar uma empresa inteira em um roteador, porque em uma casa você consegue, porque você só vai ligar um computador, ligar uma Smart TV no roteador, então só precisa de 2, 3 portas. Mas em uma empresa onde você tem 15 computadores, 20 computadores ou até mais, né, ou menos, mas que seja mais de 4 computadores, a quantidade de portas de um roteador não é suficiente. Então o switch é um equipamento onde você vai conseguir ter ali 16, 24 ou até 48 portas, e tem mais variantes ainda, né? Vai ter uma maior quantidade de portas para conectar mais dispositivos, conectar ali 20 computadores, 40 computadores, 120 computadores, né? O switch ele justamente serve para multiplicar a quantidade de portas. É bem parecido com, igual o hub USB, sabe? O hub USB faz o quê? Ele transforma uma porta USB em 7, por exemplo. Um switch é a mesma coisa. Ele transforma uma porta de rede em 24, em 16, 48, depende ali do modelo do switch. Então a tarefa principal do switch é justamente isso. Aumentar a quantidade a capacidade, né, de quantidade de conexões via cabo na sua rede. Tá? Essa é a tarefa principal dos switches. Porém,
existem hoje dois tipos principais de switches que a gente encontra aí no mercado, tá? Os switches que a gente considera como switches não gerenciáveis. Os switches não gerenciáveis, o próprio nome já diz, não existe gerenciamento nesse switch, é simplesmente um multiplicador de cabos, ele não faz mais nada além disso, ele simplesmente pega uma porta e transforma em 16 ou em 24. É o que a gente chama de plug and play. Plugou, funcionou. Você não precisa fazer nada dentro dele, não tem configuração, nada. Plugou, funcionou, é não gerenciável. E tem os switches que são gerenciáveis, tá? Os switches gerenciáveis, eles além de ter uma quantidade de portas também para multiplicar a quantidade de conexões, ele também tem um gerenciamento interno, ele tem configurações que você pode fazer dentro dele para você melhorar a sua rede, controlar melhor a sua rede, aumentar a segurança, né? E até aumentar a performance da sua rede empresarial, tá? Então, empresas pequenas, empresas que não precisam de controlar a sua rede, vamos supor, uma empresa que só tem lá 5, 6 funcionários, não precisa fazer um controle muito parrudo, vão utilizar switches não gerenciáveis, porque você não precisa configurar nada, é mais simples, né? Você não precisa de nenhum técnico, nada disso, é só plugar, funcionou. Agora, se já é um escritório ali com 15 pessoas, já é um escritório onde você prefere controlar mais o uso, você está preocupado com segurança, está preocupado aí com a eficiência da sua rede, né? Quer que a rede não fique travando, algo assim, aí já é necessário você utilizar um switch gerenciável e nós vamos mostrar os motivos daqui a pouco, tá? Mas basicamente você tem configurações que você pode fazer dentro desses equipamentos, tá? Deixa eu só ver aqui. Tudo ok? Beleza, então. Se surgir algum probleminha, vocês me avisam, tá? Então, os switches gerenciáveis, eles justamente possuem algumas configurações que vocês podem fazer dentro deles. Bom, pessoal, e eu nem vou falar sobre os switches não gerenciáveis, tá? Porque os switches não gerenciáveis você não tem nenhuma configuração, então não tem muito o que falar. A única coisa que muda de um switch para o outro sendo não gerenciável é a quantidade de portas, tá? Agora, switches gerenciáveis, aí nós temos bastante coisa para falar, para comentar o uso deles. Por exemplo, por que uma empresa utilizaria um switch gerenciável? Qual que é a sua principal funcionalidade, né? Então, pessoal, nós costumamos falar que os switches gerenciáveis, eles trazem algumas soluções que são essenciais para qualquer tipo de empresa, tá? Seja empresa pequena, seja empresa média ou as empresas grandes, elas precisam utilizar switches gerenciáveis. Aí existem alguns níveis de switches gerenciáveis, tem desde o mais baratinho, mais básico, né? Switches gerenciáveis medianos e os switches gerenciáveis aí de alta densidade, um switch gerenciável aí para as grandes soluções. Mas todos eles têm o foco, né? O seu objetivo é trazer mais segurança. Então são switches que vão deixar a sua rede mais segura, principalmente pela sua função, eu diria que principal, né? Um dos grandes motivos das pessoas comprarem switches é criar VLANs. Nós já vamos falar sobre VLANs daqui a pouco, mas basicamente você consegue segmentar a sua empresa em grupos diferentes, né? Porque hoje em uma empresa você tem lá a sua rede e todo mundo está conectado na mesma rede, né? Nessa única rede que você tem na sua empresa. Então, TI está conectado nessa rede, o RH está conectado nessa rede, vendas, financeiro, está todo mundo ligado nessa mesma rede. O problema é que se você não tem um switch gerenciável coordenando tudo isso, o pessoal do TI ele consegue acessar as máquinas do pessoal do RH e o RH consegue acessar as máquinas do pessoal do financeiro e assim vai. Todos eles conseguem se conversar ali dentro da sua rede, porque está todo mundo ligado num único equipamento. E isso é uma coisa ruim, por quê? Isso dá brechas para a segurança, né? O pessoal, alguém mais técnico ali dentro, consegue de repente acessar a máquina do financeiro. É claro que a gente não deseja isso, a gente acha que ninguém vai fazer isso, mas a gente tem que se proteger quando um técnico entra na máquina do financeiro para mudar ali o pagamento, né? Pegar, extrair informações essenciais da empresa. Então é complicado você fazer com que todo mundo na sua empresa, na sua rede da sua empresa, consigam comunicar um com os outros. Isso dá falhas, isso dá brecha para a segurança. Então, um switch gerenciável ele consegue segmentar a sua empresa em grupos. Então, mesmo que todo mundo esteja conectado num único equipamento, você consegue criar um grupo para TI, um grupo para RH, outro grupo para financeiro e assim vai. Você cria grupos, né, para os departamentos onde você tem na sua empresa. A vantagem disso é que você criando grupos, você segmentou eles, então o pessoal de TI não consegue acessar as máquinas, né, a subrede de financeiro. Financeiro não consegue acessar RH, RH não consegue acessar
vendas, por exemplo, né? Então isso aumenta bastante aí a segurança da sua rede. É uma das funções, já vamos falar disso daqui a pouco, especializar nisso, tá? E além disso, existem vários outros recursos de segurança, de redundância, que trazem mais segurança, para a sua rede não ficar caindo, né? Para a sua rede não dar ali o que a gente chama de looping, travar a sua rede. Tem alguns recursos que vai evitar isso, para garantir mais segurança. O switch gerenciável ele também tem alguns recursos que eles vão te trazer mais eficiência também, tá? Então não é só segurança, mas também o switch gerenciável te dá mais performance. Esse fato de ele conseguir segmentar a empresa em grupos também te dá mais performance, tá? Nós já vamos falar daqui a pouco o porquê, mas é basicamente o seguinte: quando você recebe um e-mail, um exemplo, tá? Você recebe um e-mail da internet, esse e-mail não vai o e-mail direto para sua máquina. A rede, na verdade, ela vai mandar esse e-mail para todo mundo que está conectado na sua rede, porque ela não sabe exatamente quem é a sua máquina. Então a rede envia o e-mail para todo mundo que está conectado. As máquinas que não pediram o e-mail simplesmente vão descartar o e-mail e falar assim: esse e-mail não é meu, descarta. E a sua máquina que pediu o e-mail vai receber o e-mail e vai aceitar aquele e-mail. Beleza, até então não parece nada demais, né? Porém, imagina que toda a informação que você pede para a internet, seja e-mail, seja você acessando um site, você assistindo um vídeo, alguma coisa assim, aquela informação não está sendo enviada só para você, está sendo enviada para todo mundo da sua rede. Isso, primeiro, é um problema de segurança, significa que outras máquinas, se quiserem, conseguem pegar os pacotes que você está recebendo, tá? E também um problema de eficiência, porque fica muita informação percorrendo na sua rede, né? Aquele e-mail, aquela quantidade excessiva de e-mails, de pacotes de dados, que seria só para a sua máquina, está sendo enviada para toda a sua rede, gerando ali o que a gente chama de broadcast, né? Você gera ali muita informação correndo dentro da sua única rede. Já quando você consegue segmentar a sua empresa em grupos, tipo VLAN de RH, um grupo lá para vendas, etc., aquele e-mail que a gente está usando como exemplo, não vai para a rede inteira. Aquele e-mail vai só para a VLAN onde você está conectado, vai apenas para a VLAN ali de vendas, por exemplo. Tá? Então faz com que você tenha uma eficiência melhor, já que aquela informação não vai ter que atrapalhar todo mundo que está na sua rede, e sim apenas quem está na sua VLAN. E claro, tem alguns outros recursos de eficiência, como também um recurso que ele prioriza dados críticos, como voz e vídeo, né? Os pacotes de voz e de vídeo são dois tipos de dados que precisam de prioridade, tanto na rede quanto na internet, né? Porque imagina hoje na sua empresa, você deve ter telefone IP na sua empresa, né? Que são telefones baseados na internet. Se por acaso os pacotes de voz começarem a falhar, começarem a serem prejudicados, concorda que se a voz for prejudicada, você não consegue entender o que está sendo dito do outro lado? A voz tem que estar perfeita, porque se ela estiver danificada, se ela estiver com falta de pacote, alguma coisa assim, você simplesmente não entende o que está sendo dito do outro lado, você inutiliza o serviço de voz. Então, voz é um tipo de serviço prioritário dentro de um switch, tá? Principalmente com telefonia IP, é necessário utilizar um switch gerenciável justamente para dar prioridade nos pacotes de voz. E também vídeo, né? No vídeo que eu falo seria mais surveillance, que é câmeras, né? Vamos supor que você tem câmeras na sua empresa, as suas câmeras provavelmente estão ligadas em um switch, né? E as imagens dessas câmeras precisam também ter prioridades, porque se a imagem fica picotada, cheia daqueles quadradinhos, sabe, de interferência, ou demorar muito para chegar, também vai inutilizar o seu serviço de vigilância. Então, vídeo e voz são dois tipos de serviços que precisam de prioridade. Então, um switch gerenciável ele consegue dar prioridade tanto para voz quanto para vídeo. Tá? Então, um switch gerenciável também te traz mais eficiência. E mais controle, né? Um switch gerenciável você consegue criar algumas regras dentro dele. Por exemplo, eu não quero que o pessoal... eu quero que o gerente de TI, por exemplo, ele consiga acessar o servidor, mas os colaboradores não consigam acessar o servidor. Então eu crio regras de acesso. Você pode fazer isso, você não pode fazer isso. Você consegue criar regras ou de máquina por máquina. Se sua empresa for pequena, isso é possível. Agora, se sua empresa já é um pouquinho maior, não dá para fazer regras máquina por máquina. Seria necessário aí fazer regras, né, por grupos. Então, por VLANs ou por grupos que você criou ali. Mas você consegue controlar o que está sendo acessado ou não dentro da sua empresa, tá legal?
E além disso, a configuração de um switch gerenciável, tá? Existem algumas formas de você configurar os switches, seja pela interface web, cadê meu mouse? Aqui, ó, pela página web. A página web é o navegador, né? Você vai lá, digita o endereço de configuração e configura no seu computador mesmo. Tem uma interface com um botãozinho, né? Textos explicando, é uma interface mais básica. Os iniciantes, ou para quem não é técnico, prefere utilizar a interface web porque é mais intuitivo. Ela tem um tutorialzinho, é mais fácil, né? Já os técnicos, eles preferem configurar pela interface console, tá? Interface console é por linhas de comando. Você abre lá um console, que é tipo um prompt de comando do Windows, né? Seria basicamente isso aqui, ó. É basicamente uma telinha dessa aqui, onde você vem aqui e vai digitando os comandos sem nem ver o que está acontecendo. Você tem que saber de cabeça os comandos, né? E vai fazendo. É bem mais complexo, mas os técnicos que trabalham com isso preferem dessa forma. E é por isso que os switches gerenciáveis te dão essas duas opções. Ou configura via interface web, se você não conhece muito bem os comandos, ou, os modelos mais parrudos, você configura via console, né? Se você tiver esse conhecimento, tiver como fazer via console também. Então, tá desde para os iniciantes, quanto também para os técnicos, dá para configurar os nossos switches. Beleza? Pessoal, eu não tinha falado no começo desse treinamento, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? No final desse treinamento, eu vou reservar um tempinho só para tirar dúvidas dos comentários. Então, fiquem à vontade aí para escreverem suas dúvidas nos comentários. Tá legal? Deixa eu ver só se tem algum feedback aqui de áudio, alguma coisa assim. Espero que esteja tudo tranquilo. Bom, então, basicamente, os switches gerenciáveis, eles te oferecem essas três vantagens, tá? Essas três soluções. Bom, uma principal solução que a gente já falou bastante, que são as VLANs, eu diria que é uma das principais funcionalidades dentro de um switch, tá? Hoje em dia, muita gente compra o switch justamente para poder fazer a VLAN, que hoje é uma das funcionalidades mais utilizadas em empresas para poder segmentar ali sua rede por grupos. Então lembra que eu falei? Ó, você consegue criar um grupo aqui para RH, outro grupo para vendas, outro grupo para TI e assim vai. Você cria vários grupos, né, de rede, mesmo todo mundo estando conectado no mesmo equipamento, no mesmo switch. Nesse caso são switches diferentes, mas não teria problema se fosse todo em um switch só. Também dá para fazer, tá? Se todas as máquinas estivessem ligadas em um único switch. Então você segmenta para que eles não consigam se conversar para aumentar tanto a performance quanto também aumentar a segurança. Beleza? Então o switch gerenciável permite a criação de VLANs. É uma das funcionalidades mais procuradas aí dentro dos switches gerenciáveis. E os switches gerenciáveis também oferecem alguns outros recursos, como por exemplo essa listinha aqui. Eu vou explicar por cima o que significa cada um desses itens, tá? O Span Tree é basicamente essa imagem que vocês estão vendo. Essa função Span Tree, você vai utilizar basicamente 3 switches na sua rede, né? Nessa triangulação. Você vai ter um switch principal e 2 como backup. Para quê? Você vai interligar todos eles, fazer esse triângulo, tá? Porque se caso um dos links cair, você ainda tem a outra opção, tá? Você ainda tem uma redundância. Se um dos cabos aqui, por exemplo, se esse cabo aqui falhar, você ainda tem um outro caminho para percorrer. Então o SpanIT é uma solução de segurança que vai te dar redundância. Não vai fazer sua rede ficar sem rede, aliás, sua topologia, né? Ficar sem rede por conta de um cabo desconectado ou de um cabo que foi cortado, foi danificado, não tem problema. Se um dos cabos for danificado, você ainda tem um outro caminho aqui para percorrer. É uma forma de redundância. A criação de VLAN, que já falamos, que é uma das principais, é um recurso de segurança, né? Porque você vai garantir que eles não consigam se conversar ali dentro. O Loopback Detection é uma das funções também dos switches de segurança, porque eu já trabalhei em call center, né? Telemarketing, e uma das coisas que o pessoal lá fazia de má fé mesmo, para derrubar a rede, era criar um loop dentro da rede. Ou seja, tem um switch que saía um cabinho. Eles pegavam esse cabinho e ligavam no próprio switch que estava soltando o cabo, né? Então o cabo ia e voltava no mesmo equipamento. O que acontece quando você faz isso? Você cria um loop, né? A informação que estava saindo do switch voltou para o mesmo switch. E isso, infelizmente, trava o equipamento, tá? Trava o equipamento e derruba a rede inteira. Então, o Loopback Detection que os switches gerenciáveis possuem, eles conseguem identificar automaticamente, o próprio nome já diz, né? Ele detecta quando tem um looping acontecendo e quando ele detecta esse looping, ele desabilita aquela porta que está sofrendo looping. Então,
no caso onde eu trabalhava, provavelmente o switch não tinha loopback detection. O pessoal, né, para deixar de trabalhar, eles iam lá e ligavam o cabo no mesmo equipamento para derrubar, então a rede inteira caía e o serviço parava de funcionar. O loopback detection vai evitar esse tipo de problema, tá legal? Tanto por má fé, mas também por acidente, né? Às vezes são tantos cabos que a gente tem lá na nossa frente que a gente acaba se confundindo. Então, se você se confundir, não vai cair a rede inteira, vai apenas desabilitar aquela porta até você resolver, até você tirar, né, o cabinho de lá e desfazer o loop, tá? Outra função, IP MAC Bind. Essa função, o nome é meio complicado, né? Mas essa função é a seguinte: na portinha de rede do switch, você pode configurar para que naquela porta em específica, por exemplo, porta 16, eu quero que naquela porta 16 apenas o meu computador consiga se conectar via cabo naquela porta, porque ele vai vincular aquela porta com o MAC address, que é o endereço, é como se fosse o chassi do meu notebook, tá? Cada equipamento eletrônico tem um endereço MAC específico. Então o meu notebook aqui, ele tem o endereço MAC, eu cadastro esse endereço MAC nessa porta 16, então só o meu computador, só o meu notebook consegue se conectar nessa porta. Se eu tentar ligar, por exemplo, um computador de um amigo, tentar ligar algum outro dispositivo que não seja o meu notebook, que tenha o meu MAC address, né, que é só o meu notebook que tem, não vai funcionar. Você vai plugar o cabo, vai ser como se você não tivesse plugado nada, tá? Então ele vai bindar, que é o próprio nome já diz, né? Ele vai bindar, que é vincular aquela porta com o seu dispositivo. Então mais nada vai conseguir se conectar ali. É interessante essa função para você evitar que as pessoas consigam conectar qualquer dispositivo na sua rede, né? Então de repente o funcionário tem lá o notebook de trabalho, mas ele vai lá, leva o notebook pessoal e tenta ligar na rede por algum motivo, né? Se você não quer que isso aconteça, você pode blindar as portas com cada computador para garantir mais segurança, tanto para máquinas quanto para servidores também. Tá legal? Dual Image é uma função onde você... isso aqui é um detalhe, tá? Mas dentro de um switch, você tem dois sistemas operacionais dentro dele. Por isso que é Dual Image. São duas imagens, tá? Então você configura uma delas. Você vai utilizar uma dessas imagens apenas. Porém, se você corromper essa imagem, der algum erro nessa imagem, você configurar de forma errada essa imagem e perder o acesso a essa imagem, por exemplo, você ainda tem a segunda opção como backup. Tá? Então você tem um segundo sistema operacional como backup, para caso você, né, ser prejudicado por conta de um, você tem um outro para salvar o switch. Você não fica dependente apenas de de um único software ali de configuração. Se der pau, der algum problema, você tem uma segunda opção, né, para resetar, para voltar o switch ao normal. Você tem dois sistemas operacionais dentro de um único equipamento. Tá? Os nossos switch gerenciáveis já possuem isso. Entre outras configurações aí que se tornam um pouquinho mais técnicas, né? Já são bastante técnicas essas, mas existem algumas outras configurações que você pode fazer para aumentar a segurança dentro da sua empresa. E para aumentar a eficiência da sua rede, também entra criação de VLAN. Criação de VLAN, como eu falei, né? O switch ele vai determinar grupos, então vai evitar que a informação seja enviada para todo mundo da sua rede. A informação fica focalizada na VLAN que você criou. Então na VLAN de RH apenas, que vai percorrer o e-mail lá para o gerente de RH, não vai percorrer pela rede inteira. QoS é o seguinte, lembra que eu falei que voz e vídeo precisam de prioridade dentro de uma rede, porque são serviços essenciais? E isso já acontece de forma automática, tá? Voz e vídeo já tem prioridade na hora que você pluga o telefone sem fio, o telefone IP no switch, automaticamente ele já tem prioridade, porque o switch já identifica aquele telefone e já dá prioridade para ele. Agora vamos supor que você também queria dar prioridade para serviço de e-mail, por exemplo. Pô, isso já não está pré-definido dentro do switch, você tem que configurar isso. Como você configura para dar prioridade para o serviço de e-mail? Através do QoS, tá? Através do QoS você vai determinar qual tipo de serviço você quer dar prioridade, né, para determinado grupo, etc. Você pode dar prioridade para os serviços através do QoS, que é uma função que ele tem. Link Aggregation. O Link Aggregation é uma função que também é conhecida como LAG, L-A-G. É uma função onde você consegue, como eu posso explicar? Um switch tem 24 portas, por exemplo. Cada porta consegue trafegar, por exemplo, tá? 1000 megabits por segundo.
Então, cada portinha sai um cabinho que trafega 1000 megabits por segundo. Pô, mas eu tenho um servidor aqui e eu queria que trafegasse 3000 megabits por segundo. Como é que eu faço se o cabo só passa 1000 megabits por segundo e eu precisava de 3000? Você pode utilizar o Link Aggregation, tá? O Link Aggregation você consegue somar várias portas para funcionarem juntas. É como se você pegasse 3 portas. Aqui tem uma imagem, ó. Você consegue pegar 3 portas e fundir elas para como se ela funcionasse apenas como uma única porta. Então você vai agregar os links, agregar as portas, tá? Aqui no exemplo são 3. Então vai agregar a porta 1, a porta 2, a porta 3, vai somar elas para que você consiga trafegar 3000 megabits por segundo entre um equipamento e outro, tá? Claro, para isso o seu switch tem que ter o Link Aggregation, da D-Link todos têm, e o equipamento aqui que vai receber também tem que ter um Link Aggregation, tá? Esse equipamento pode ser outro switch, pode ser um servidor, né? Pode ser algum outro tipo de equipamento, mas tem que ter também, os dois tem que ter um Link Aggregation para um conversar com o outro, tá? Então ele vai ter 3 cabos, um ligado no outro, e esses 3 cabos vão somar a capacidade de comutação. Então, em vez de 1000 megabits por segundo, vai trafegar 3000 megabits por segundo. Aí cada switch tem uma quantidade máxima de portas que ele pode somar. Se não me engano, temos switches aí que somam até 8 portas para ter, né, uma quantidade aí muito maior de tráfego de dados. Muito utilizado para ligar um switch no outro, tá? É muito utilizado para fazer isso. VLAN de voz e VLAN de vídeo, automaticamente um switch gerenciável, quando você pluga, já falei isso, né? Mas quando você pluga o telefone sem fio no switch, ele consegue identificar que aquele equipamento que você plugou é um telefone IP, tá? Ele identifica que aquilo é um telefone IP, ou no caso de vídeo, se você pluga uma câmera, né, de vigilância no switch, ele também consegue identificar que aquela câmera, que aquele dispositivo é uma câmera de vigilância. Então, automaticamente, quando você pluga uma câmera ou um telefone no seu switch, ele já pega esse telefone e já te coloca numa VLAN de voz. Tá? Ele já cria uma VLAN específica para voz e já coloca esse telefone que você plugou direto na VLAN de voz. Você não precisa fazer nenhum tipo de configuração. Ele já faz isso automaticamente desde que essa função esteja habilitada. Vídeo também. Pega a tua câmera e já coloca essa câmera na VLAN de vídeo. Por quê? Porque essa VLAN de vídeo e essa VLAN de voz tem prioridade. Tá? Então é isso que eu falei, que ele dá prioridade para voz e vídeo. Ele coloca as câmeras e telefones que você tem na sua empresa em uma VLAN que tem prioridade em cima das outras. Então, né, vão ter ali mais performance para que a voz não fique travando, para que o vídeo não fique travando. Para quem tem telefonia IP, utiliza telefonia IP na empresa, tem que ter um switch gerenciável para dar prioridade para a voz. Tá legal? Então ele cria isso automaticamente, são duas funções interessantes. Alguns switches têm portas SFP Plus de 10 GB, ou seja, são portas parecidas com essa aqui do desenho, ó, são portas de fibra ótica, tá? São portas de fibra ótica, que nesse caso, que é o de 10 GB, ele consegue trafegar até 10.000 megabits por segundo por cabo, tá? Por saída. Então, um switch que tem porta de 10 GB significa que ele tem uma porta de fibra ótica que consegue trafegar até 10.000 megabits por segundo através daquela porta. É muito utilizado também para ligar um servidor nessa porta de 10 GB ou de repente para ligar um switch no outro também. Até para fazer essa outra função que é o empilhamento físico. O empilhamento físico é isso aqui, ó. Você pega vários switches, deixa um em cima do outro e vai interligando eles através das portas, né, específicas, que no caso são essas de 10 GB, vai interligando um no outro, tá? Faz aqui uma ligação completa entre eles, para que todos eles... É bem parecido com o Link Aggregation, porque no empilhamento físico, todos eles se somam também. Então, se cada switch aqui tinha, só um exemplo, tá? 10 portas, você soma tudo isso, vai virar um switch aqui. Quantos switches tem? Acho que são 9, né? São 9. Vai virar um switch de 90 portas, na verdade. Tá? Em vez de ser 9 switches separados, não. Quando você faz o empilhamento físico, que é interligar eles, né, por essa porta de 10 GB e ativar a função lá na configuração, você torna esses 9 equipamentos em um único equipamento, tá, de 90 portas e a informação consegue correr bem mais tranquila assim. Você aumenta a capacidade do switch quando você coloca eles um em cima do outro, interligado por essa porta de empilhamento físico. É como se você somasse vários switches em um único equipamento. Beleza? Entre outras funcionalidades que também os nossos switches apresentam, tá? Bom, então vamos lá. Hoje, se você olhar no nosso site, nosso portfólio,
nós temos basicamente dois tipos de switches gerenciáveis, tá? Nós temos os switches que nós chamamos de Smart e os switches que nós chamamos de Full gerenciáveis ou switches gerenciáveis de fato. Os switches Smart, pessoal, eles têm basicamente todas as funcionalidades de um switch gerenciável. Tudo aquilo que eu falei de VLAN, QoS, pode ver aqui, ó, controle de acesso, VLAN, configuração via web, o QoS, que é a priorização de determinado pacote, né? Aqui é o IP MAC Binding, só com outro nome, e várias outras funções. Eles possuem também. A diferença é que um switch Smart ele tem menor capacidade de processamento do que um switch gerenciável de fato, tá? Então é um produto mais barato, um produto mais em conta, destinado já para pequenas e médias empresas, enquanto o switch gerenciável ele tem basicamente as mesmas funções do que um switch Smart, só que ele aguenta maior quantidade de regras, ele aguenta maior quantidade de dispositivos conectados ao mesmo tempo, apesar de que um Smart ele aguenta ali 4.000 tranquilo, né? Acho que, se não me engano, esse aqui vai até 16.000 na tabela MAC dele. Já um switch gerenciável aguenta ali 32, 68, tá? Então a diferença entre o switch Smart e um switch gerenciável é a capacidade de processamento, basicamente. Um switch Smart, ele tem basicamente todas as funções que você precisa dentro de uma empresa, só que de uma forma mais moderada. A quantidade de regras não é a mesma do que um switch gerenciável. O switch gerenciável ele tem uma maior capacidade de processamento, então a quantidade de regras, de quantidade de dispositivos conectados, etc., é muito maior. Tá legal? Lembrando que nós temos algumas linhas, por exemplo, o switch Smart Layer 2, ele é um switch Smart de entrada, né? Um switch Smart destinado para pequenas e médias empresas que não têm tantos dispositivos conectados, mas até ele, que é o mais básico de todos, já tem VLAN, já tem controle de acesso, que é para você, né, controlar o que cada pessoa está acessando, dá prioridade para voz, dá prioridade para vídeo, configuração web, QoS, etc. Vocês conseguem ler aqui, né? Não preciso dizer. Aí temos switches. A diferença entre DES e DGS é que DES, a conexão via cabo é somente até 100 megabits por segundo. No DGS, a conexão via cabo é até 1000 megabits por segundo no cabo. Então vai depender aí do que você precisa, tá? E aí tem variações de 28 portas com PoE, 52 portas. PoE é uma funcionalidade que também tem nos nossos switches, off treinamento, tá? O PoE é uma tecnologia onde o próprio cabo de rede consegue trafegar, além de trafegar rede, ele trafega também energia elétrica. Então você consegue ligar equipamentos pelo próprio cabo de rede. Claro, o equipamento que você for ligar dessa forma tem que ser compatível com o PoE também. Mas, por exemplo, tem câmeras hoje que você não precisa ligar a câmera na tomada. Por quê? Como é que ela recebe a energia? Pelo próprio cabo de rede. Você tem um switch que seja PoE, por exemplo, esse modelo aqui. Então, o cabo de rede que sai dele já sai com rede e também energia. Aí é só plugar na câmera, que a câmera vai receber rede e vai receber junto energia pelo mesmo cabo, tá? Então, o switch que terminou com P é porque ele tem o PoE, tá? E aqui são a mesma coisa, né, com outras variáveis de portas aqui. O switch Smart Lite Layer 3, ele já é um switch Layer 3, então já é uma camada superior. Ele já é um switch que tem algumas funcionalidades extras, principalmente, vamos pular algumas aqui, ó, mas seria basicamente o principal diferencial entre um Layer 3 e um Layer 2 é que um Layer 3 ele consegue fazer o roteamento entre VLANs. Tá? Lembra que eu falei que VLANs é para segmentar a sua empresa? Você cria um grupo para RH, outro grupo para vendas, outro grupo para TI e eles não conseguem se conversar? Beleza. Mas e se você quer que o TI consiga se conversar com o pessoal de vendas especificamente? Você não quer que ninguém se converse, mas o TI você quer que converse com o pessoal de vendas. No Layer 2 não é possível fazer isso, tá? Você separou, está separado. No Layer 3 você consegue fazer interligação entre as VLANs se você quiser. Então você segmentou toda a sua rede, mas você quer que o pessoal de TI consiga se conversar com o pessoal de TI. Então você faz uma ligação entre elas, que basicamente é o roteamento VLAN aqui. Você consegue interligar as VLANs através de um switch Layer 3. Essa é uma das principais funcionalidades diferentes, né, entre um Layer 2 e um Layer 3 ali, tá? Além disso, por ele ser mais parrudo, né, o anterior não tem porta de 10 GB, que é aquela porta de fibra ótica que eu falei, né, para você ligar no servidor, para você ligar entre os switches. Já o 1510, que é o Layer 3, ele já tem portas de 10 GB, tá legal? Que são essas portas aqui, ó, do lado direito dele.
Porta-console, também o anterior, como ele é básico, ele não pode ser configurado via console. Console que eu falei é isso aqui, ó, é aquilo que eu tinha falado do comando, né, do cara configurar via comando aqui. Esse cara não. O mais básico, que é o Layer 2, é só via web, configuração simples. Já o 1510 você consegue configurar via console, que é o que os técnicos preferem. E ele já faz empilhamento físico também, que é aquilo que eu falei, né, de você pegar vários switches, jogar um em cima do outro, ligar um cabinho entre eles para fundir eles, né, para fazer com que todos eles funcionem como se fosse um único equipamento. Esse DGS 1510 também faz. Já os switches gerenciáveis, pessoal, eles têm basicamente as mesmas funções de um switch smart, porém com muito mais processamento. Tá? Por exemplo, aqui o DGS 3120, que ele é um dos nossos exemplos de switches gerenciáveis mais em conta, tá? Ele já é um full gerenciável que a gente chama, ele já tem basicamente todas as funções de gerenciamento, só que ele tem mais processamento do que os anteriores. Ele suporta empilhamento, stack empilhamento, tá? Então ele suporta empilhamento físico aí de até 6 unidades. O anterior, esse cara aqui, também suporta até 6 unidades, tá? A tabela MAC dele vai até 16 mil, então ele consegue registrar, né, até 16 mil dispositivos conectados nele. Pode ser não diretamente nele, tá? Mas você pode criar lá uma cadeia de switches e ele vai suportar até 16 mil ali. Na tabela ARP 2048, estes são números que vocês não precisam memorizar porque tem no site. Eu só estou falando para vocês poderem comparar com o próximo modelo e ver a diferença, tá? E o switch gerenciável já possui fonte de energia redundante, que é o que? Você tem duas entradas de energia, para se caso uma falhar, você ainda tem a outra funcionando, tá? Então você deixa em dois no-breaks diferentes, por exemplo. Se um no-break pifar, você tem o outro ainda para não deixar o switch desligar, tá legal? Mesma coisa, ó, todos eles têm versões de 24, 48 portas, 24 portas com PoE, se tem o P é de PoE, tá? T é de cabo TP, cabo TP é cabo de rede normal. E S, isso aqui é uma particularidade desse switch, esse aqui também tem, ó, mas o S é de SFP, significa que esse switch aqui são 24 portas de fibra ótica, tá? Enquanto o T é 24 portas de conexão via cabo normal, o cabo azulzinho que você está acostumado a ver, o P é de cabo normal também, mas já tem a função PoE dentro dele. O S é de cabo de fibra ótica, então são 24 portas de fibra ótica. Então já é uma solução mais específica, né? E aqui é um gerenciável Layer 3 mais novo nosso, um switch gerenciável Layer 3 já destinado a grandes empresas, tá? São switches bem mais parrudo. Ele já tem porta para alarme, é uma porta para você ligar uma sirene, para você ligar algum sistema de alarme, tá, dentro dele, para ele notificar quando algo acontecer. Ele vira um gestor, né, de alarmes da sua empresa. A porta console dele já é via USB, então os anteriores, a porta console, é via cabo de rede normal, tá? Eles chamam de porta serial. Nesse aqui já é mais moderno. A porta console é via USB. É mais questão de modernidade mesmo. O stack dele, empilhamento físico, já suporta 9 unidades, enquanto o anterior já suportava 6, então já é uma diferença. Olha só a tabela MAC desse cara aqui, ele já suporta 68 mil, né, registros na tabela MAC dele. Então você já vê que o processamento dele já é bem mais parrudo. Essa é a diferença entre o switch gerenciável e um switch smart. Um switch smart tem uma tabela muito menor, por exemplo, tá? Então tem as mesmas funções, só que com mais capacidade ali, com mais capacidade de números, né? De numerosidade. Olha a ARP dele, 32 mil, enquanto o anterior 2 mil também. Esses números vocês podem ver depois no datasheet, é só para mostrar a diferença, né, entre um e o outro em questão de processamento, o que isso dá de diferença. E também tem fonte de energia redundante. Mesma coisa, tá, ó, 28 portas, cabo normal, 28 portas, se tem o S, é de fibra ótica, né? 28 portas, se tem o P, é de PoE, e 52 portas, cabo normal, e 52 portas PoE. Beleza? Basicamente, hoje a nossa linha gira em torno dessas 4 famílias aí. A gente está trazendo mais alguns modelos, tá? Mas aí é ler modelo por modelo. O intuito desse treinamento nem é para falar muito dos modelos em si, mas da utilidade de um switch, né? Então, só relembrando, o switch Smart, apesar de ter todas as funcionalidades de switch gerenciável, eles são destinados a pequenas e médias empresas pela sua capacidade de processamento, tá? Ou ele costuma ser utilizado em bordas topologias, que é o quê? Você tem lá, aqui é um exemplo, ó. Você tem aqui um
uma rede inteira e ele costuma ser utilizado nas pontas das topologias. Deixa eu só pular um aqui só para adiantar. Mais ou menos assim, ó, você tem um switch principal aqui em cima e aqui na borda, que é só para multiplicar a quantidade de cabos, só para ajudar a distribuir a rede, você coloca switches smarts no caso de grandes topologias. Topologias pequenas, de pequenas e médias empresas, o switch smart ele pode ser o switch principal da sua rede sem problema nenhum. Aqui, por exemplo, ó, você tem um roteador. Esse roteador é um roteador corporativo, mas pode ser qualquer outro, pode ser o que você já utiliza na sua empresa. Puxa um cabo desse roteador para um switch smart. O switch smart vai fazer a gerência da sua rede, vai criar as VLANs, né? Vai ter ali, aqui está acontecendo, por exemplo, o Span Tree, né? Tem mais 2 switches smart ajudando ele, para se caso um dos cabos cair, você ainda tem um outro para funcionar. Tem a famosa redundância, né? E aqui apenas um access point para liberar o Wi-Fi, é só coloquei para completar a topologia, tá? O foco do switch smart está em custo-benefício, tá? Então, para aquela pequena e média empresa, não ter que comprar uma baita de uma solução, pagar caríssima a solução, que ela nem vai utilizar todos os recursos daquela solução, né? Então, uma solução que cabe no bolso das pequenas e médias empresas são os switches smart. Já para empresas maiores, de médias às grandes empresas, né? Você pode utilizar um switch gerenciável de fato, que seria aqui, por exemplo, um switch DGS 3630, que é um switch bem mais parrudo, tá legal? Então ele vai ser o switch principal da sua empresa e aí você pode utilizar como ajudante desse switch para não deixar ele como com todo o gerenciamento, né, para não ocupar todo o seu processamento, né, dar uma desafogada nesse cara aqui, você coloca alguns switches smart para auxiliar ele na configuração, tá? É como se fosse esse cara é o diretor, ele que manda em todo mundo e esses caras são gerentes, né? Eles vão ajudar no processamento para não deixar toda a configuração para um cara só aqui em cima. Tá? Então você pode fazer isso também. Então usar um switch gerenciável para gerir a sua empresa e switches smarts para ajudar ali a continuar o gerenciamento, né? E passando para frente. E aí vai interligando, vai fazendo uma árvore, né? Embaixo vai ter o switch gerenciável, embaixo um switch smart, aí embaixo um switch smart mais leve para ir cada vez mais distribuindo mais cabos. Beleza? Os switches gerenciáveis eles são focados aí em alto desempenho e alta capacidade. Beleza? Então são switches aí para médias e grandes empresas. Tranquilo? Pessoal, eu acho que até passei do meu tempo aqui, falei bastante, tem bastante detalhe, mas eu espero que tenha ficado claro aí qual que é a utilidade dos nossos switches, né? Para que eles servem. E fiquem ligados aí no nosso Facebook, todo mês a gente faz treinamentos online, então nos próximos meses participem aí nos nossos próximos treinamentos, tá? Pretendemos fazer treinamentos especializados só em switches para afundar mesmo nas funcionalidades, e aí quem sabe a gente vai também divulgar isso no Facebook. Siga a gente no YouTube, vira e mexe, a gente sobe um vídeo no YouTube lá promocional, ensinando a utilizar um equipamento, seja um switch, seja um roteador, né? Nós fazemos todo esse conteúdo gratuitamente, tanto no Facebook quanto no YouTube, inclusive vídeos promocionais. Esse treinamento aqui, se vocês conhecem alguém que gostaria de ter assistido e que não pôde por algum motivo, esse treinamento também vai subir no YouTube para que outras pessoas consigam assistir posteriormente, tá? Então vai estar esse vídeo também lá no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá, siga a gente lá, tá bom? Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês aí que participaram do nosso treinamento, tá? E se vocês possuírem alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Eu vou reservar esse tempinho aqui agora para ler os comentários. Qualquer dúvida que vocês tiverem, escreve aí que a gente já dá uma ajudada aí para disseminar um pouquinho mais de conhecimento, tá bom? Bom, para quem não tem dúvidas, muito obrigado pela atenção e até um próximo treinamento.